Intervenção do Estado na propriedade, este é o nosso Questões de hoje. Vem comigo! Olá, alunos! Professora Elisa Faria, a gente vai conversar hoje sobre intervenção do Estado na propriedade. Antes de começar e mostrar para vocês as questões que eu selecionei, eu queria que você adicionasse o meu número do WhatsApp, se você ainda não fez isso. O número é 319-7166-2709. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, também é esse número que aparece aqui agora, ó, viu? Nesse número eu estou fazendo um trabalho muito legal de audiodicas gratuitas de direito administrativo. A gente está começando com a Constituição Federal e vai passar por muitos outros temas. Com essas audiodicas você pode estudar no ônibus, pode estudar no metrô, você pode estudar onde quiser. E tem tido uma receptividade fantástica, então não queria que você ficasse de fora, tá bom? E a vantagem também é que você pode tirar dúvidas diretamente comigo. Eu te mando um áudio na hora com a resposta, você não tem que esperar a postagem de uma aula meses depois, tá bom? E as novidades que eu estou preparando para vocês nesse mês de março, que é o mês do meu aniversário, estarão todas lá. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, mas você só vai saber se você tiver inscrito lá no meu WhatsApp, tá bom? Bom, vamos começar então? Eu separei primeiro uma questão da CESP e ela vai aparecer aqui pra gente agora, ó. Enquanto eu pego aqui a minha para fazer a leitura com vocês, essa foi uma questão de delegado da Polícia Civil, tá bom? 2018, e ela diz assim, ó. A seguir são apresentadas ações realizadas pelo Estado. E a primeira, são 3 ações apresentadas para a gente depois falar quais são as formas de intervenção, tá bom? Antes da gente olhar aqui, pode deixar aí, tá aqui do meu lado da tela, não precisa de ler aqui agora não, vou ler com vocês daqui a pouquinho. Intervenção na propriedade. Tem 2 tipos, supressiva, ok? E a restritiva. A supressiva, ela tira a propriedade da pessoa, então é o que a gente chama de desapropriação. A gente vai conversar mais sobre isso na aula de teorias. A que é restritiva, ela vai impor alguma limitação ao uso da propriedade. Aí a gente tem alguns casos que a gente vai falar rapidamente aqui para ver se consegue responder essa questão. A chamada servidão administrativa, ela é um pouco mais perene e ela não ocupa o imóvel todo. Por exemplo, quando eu preciso passar as torres de energia elétrica, desde lá da hidrelétrica até a cidade, para levar energia então para as pessoas, e essas torres passam dentro de uma fazenda. Na área de fazenda, onde essas torres estarão colocadas, eu não posso deixar o gado chegar perto, eu tenho que fazer uma restrição. Então, isto é chamado de servidão administrativa. Fica registrado na matrícula do imóvel, inclusive. Existe uma outra que é mais transitória, que se chama ocupação temporária. É muito comum quando, por exemplo, eu preciso fazer uma passagem durante estou reparando ali uma estrada, e aí eu preciso que os veículos passem por uma via transversa enquanto a gente resolve ali um asfalto, coisas desse tipo que a gente vai chamar de ocupação temporária. Nós temos os casos de iminente perigo público. Esses casos são chamados de requisição administrativa. Imagina lá o policial perseguindo um ladrão e aí a viatura acabou a gasolina, furou o pneu, ele pega o carro do cidadão e fala: polícia, né? Requisição administrativa do seu veículo. Pega o veículo, sai atrás correndo lá do ladrão. Se acontecer um dano a esse veículo, essa pessoa depois vai ser indenizada. Mas a princípio não há uma indenização prévia, porque como é que eu vou... Com licença, deixa eu pagar aqui a indenização, me empresta o carro. Qual que você acha que é a indenização justa? Isso o ladrão já fugiu, tá? Essa requisição não tem que ser só de bem móvel, pode ser de bem imóvel. Imagina ali um assalto na casa vizinha e aí é preciso colocar a estrutura dos policiais para poder verificar lá posicionamento de armas, né, etc., no imóvel do lado, tá? Para tentar impedir, por exemplo, uma situação de sequestro, ok? Ou para fazer o resgate, a gente chama também de requisição administrativa. Então, está sempre ligada à ideia de iminente perigo público. Tem o tombamento, que é para preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural. Então, tem lá um casarão antigo, ele representa a história daquela cidade. Então, a gente fala que ele é tombado. Não é tombado de derrubado, né? Mas no sentido de anotá-lo em um livro que registra os bens históricos. Como o nome dessa linguagem vem de Portugal, lá existia um livro chamado Livro do Tombo. Por isso que vem para cá com esse nome de tombamento, tá?
E tem ainda as chamadas limitações administrativas. As limitações, elas são genéricas, são imposições de ordem geral que se aplicam para todas as pessoas. Por exemplo, não pode colocar cadeiras na calçada, não posso construir acima de tantos andares, tá bom? Bem, a gente vai conversar mais sobre isso no teoria, mas no momento a gente vai tentar resolver uma questão da CESP que trata dessas limitações, né? Vamos ver aqui, ó. Então, acompanha aqui comigo. Primeiro caso, a locação provisória de determinadas máquinas e equipamentos utilizados em execução de obra pública em propriedade privada desocupada. O 2. Instalação de redes elétricas em determinadas propriedades privadas para fins de execução de um serviço público. 3. Determinação de ordem urbanística da proibição de construção em determinada área do município. Bom, vamos brincar com a palavra, com a ideia de intervenção chamada requisição administrativa? A requisição administrativa é aquela que pega o carro para sair em perseguição ali do ladrão e é que depende de iminente perigo público. Você vê em alguma das hipóteses do 1, do 2 ou do 3, essa ideia de iminente perigo público, uma necessidade de socorro, uma necessidade ligada à segurança? Não. Então, em nenhuma das alternativas pode vir a requisição administrativa. Veja que a letra A não tem, então ela ainda é uma hipótese para nós. A B de bola começa com requisição administrativa, ela não pode ser a nossa resposta, a gente já teria que eliminar. A letra C fala de requisição administrativa e a gente também não quer ela, porque não tem nenhum caso de iminente perigo público aqui. A letra D também fala requisição administrativa, então não é para nós. E a letra E não fala. Então a gente ficaria entre a letra A e a letra E, concordam? Na letra A e na letra E, qual é a primeira hipótese que aparece aí nas alternativas? Ocupação temporária na A, ocupação temporária na E. Então, não tem nem como ser outra coisa. O caso número 1, quando a administração está, por exemplo, realizando uma obra numa rodovia e ao final da noite, antes de começar as obras no dia seguinte, precisa guardar os tratores, os caminhões em um local para o dia seguinte retomar os serviços, ela pode usar esse terreno vizinho à estrada, tá bom? Isso é chamado de ocupação, eu estou ocupando aquele terreno, só que provisoriamente, temporariamente. Se posteriormente, quando terminar essa obra, eu estragar, por exemplo, o solo, não for possível mais plantar ali, não é mais possível aproveitar como pasto, se eu demonstrar que houve um prejuízo irreversível àquele terreno, cabe falar de indenização, mas ela não é uma indenização prévia, tá bom? Então, seria a ocupação temporária. Tanto na A quanto na E, as próximas alternativas são a servidão administrativa e a limitação. Então, a gente vai lembrar que a limitação administrativa é essa que é ampla e geral, ela alcança todas as pessoas numa mesma situação. Então, vendo que a gente tem aqui no item 3, falando de uma proibição de construir numa determinada área da cidade? Por exemplo, imagine que o zoneamento urbano estabeleça que uma área é uma área industrial. Lá nós não poderíamos construir residências, ou uma outra que é chamada de área residencial, e lá não poderia se construir comércio, ok? Então, essas são as chamadas limitações administrativas. E a servidão é essa que aqui no exemplo vem falando, inclusive, por acaso, a mesma ideia que eu tinha passado de redes de energia elétrica, né? Mas podem ser outras coisas, pode ser para passar um oleoduto, pode ser para passar a rede de esgoto de uma cidade, tá bom? Então, nós ficamos a primeira, que fala da ocupação temporária da área vizinha lá à obra pública, a segunda, que trata da servidão administrativa para fins da rede de energia elétrica, e a terceira que traz uma limitação de construir em determinada área do município, tá bom? Então, nessa questão CESP, ficamos com a letra A. Vamos conhecer a questão número 2, que é uma questão da Fundação Carlos Chagas? Vem comigo, então. Número 2, Fundação Carlos Chagas, e ela fala da desapropriação para fins de reforma agrária. A reforma agrária ela é uma atividade tipicamente federal, é a União que cuida disso. E aí nós temos aqui algumas perguntas para marcar qual que é a verdadeira. A letra A,
Pode ser realizada por qualquer dos entes federados? Não. O município não tem essa competência e nem o Estado. Essa é uma competência que está na Constituição, prevista lá no artigo 21, apenas para o governo federal, apenas para a União. Então, é uma assertiva falsa. A B de bola fala de depende de uma prévia indenização em dinheiro. No caso da reforma agrária, nós temos uma indenização que é feita em títulos da dívida agrária. Eles são resgatáveis em 20 anos a partir do segundo ano. O que significa isso? Você pega o valor daquela propriedade e vai indenizar o dono dividindo aquele valor em 20 vezes. Você transforma ali num título resgatável em face do governo, mas começa a resgatar a partir do segundo ano. Então, só com 22 anos é que essa pessoa terá recebido toda a indenização relativamente a essa reforma agrária, tá? A única coisa que é indenizável em dinheiro são as benfeitorias úteis, por exemplo, a sede da fazenda, tá bom? Bom, letra C, destina-se a imóveis urbanos ou rurais. Imóveis urbanos, a gente não vai falar de reforma agrária. A reforma agrária ela é para os latifúndios improdutivos, tá bom? Então, ela sempre vai ser na zona rural. Por isso que a nossa letra C está errada. D de dado, pode incidir sobre a média ou grande propriedade rural. Ora, a reforma agrária ela tem essa ideia de redistribuição. Como é que eu vou pegar um imóvel rural pequeno, passar para outra pessoa que também vai ter um imóvel pequeno? A ideia aqui é que eu pegue um grande latifúndio que pertence a uma pessoa só e vá dividir para que várias pessoas, colonos ali, possam utilizar também da terra, tá? Então, ela só serve para as grandes propriedades rurais ou, como a gente fala, latifúndios improdutivos, correto? Porque também, se ele é um latifúndio, mas é produtivo, nós não vamos tirá-lo do seu proprietário, do dono, porque ele está alimentando a cidade, produzindo ali soja, produzindo, né, outros bens, tá bom? A letra E. Isenta as operações de transferência do imóvel desapropriado de impostos federais, estaduais e municipais. Ora, quando eu desaproprio o bem lá do fazendeiro fulano de tal que não está produzindo nada, esse bem vai ser passado para a União. A União vai pagar imposto para ela mesma? Ou vai pagar os impostos relacionados à transferência dessa propriedade? Não. Então, lá na nossa Constituição, no artigo 184, no parágrafo 5º, nós temos a informação de que esses impostos não serão devidos. E essa aqui, portanto, letra E, é a nossa resposta nessa questão da Fundação Carlos Chagas, tá bom? Tá ótimo, né? Quer saber mais? Nós vamos saber mais na aula de teoria, tá? Mas antes disso, vem comigo para a questão que eu separei da Fundação Getúlio Vargas. Olha só, ela tem um enunciado grande, então deixei separado. Ó. Primeiro vamos ver aqui o enunciado dela. Determinado município do estado da Bahia, mediante lei específica para a área incluída no seu plano diretor, exigiu que José, particular proprietário de solo urbano não edificado e não utilizado, que promovesse o seu adequado aproveitamento. Diante da inércia desse particular, ou seja, ele não fez nada, já foi aplicado para ele algumas medidas administrativas, determinando que ele edificasse, e mesmo assim, como ele não edificou, determinou-se um IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial, progressivo no tempo, tá? Passou isso tudo e o José ainda não fez nada, ele continua omisso. Qual seria a hipótese de intervenção cabível? E aí nós temos as possibilidades. Servidão, ocupação, requisição e limitação. Ora, como o José não aproveitou... Ele chamava José? Chamava, né? Eu sempre troco aqui, ó. Cadê o José? O José. Como o José não construiu ainda, adianta eu declarar uma servidão de passagem do quê? Não faz sentido algum. Eu quero que ele dê utilidade àquele bem, tá? Então, a gente vai ter que tirar a propriedade do José. E essa desapropriação não é uma desapropriação para a reforma agrária, não é uma desapropriação para uma utilidade pública específica, é uma desapropriação punitiva. Ela é chamada de desapropriação sancionatória. E como ela é no meio urbano, desapropriação sancionatória urbana, que é aqui para nós a nossa assertiva B de bola, tá bom? A primeira não é, porque a servidão administrativa, como dito, então, ela é só para declarar uma faixa de terreno, né? Ou até uma área do imóvel
para servir a sociedade, não é o objetivo aqui, não é uma penalidade, não é uma sanção. A requisição administrativa, como dissemos, também não, porque ela depende de iminente perigo público. Pulei a letra C, que é ocupação temporária, não é o caso também de uma mera ocupação temporária, e nenhuma limitação que a gente vá impor à propriedade do José, tá bom? Então a letra B de bola tá aqui a nossa desapropriação, portanto. Ok até aqui? Bom, agora uma pergunta a mais. Você tem dúvidas de intervenção na propriedade? É uma matéria difícil? É uma matéria que cai muito pouco em prova de concurso, tá? Não é, a gente vai ter isso no exame de ordem da OAB. Você vem se preparando? Como é que tem sido aí a sua preparação para o exame de ordem? Lá você vai encontrar bastante essa matéria. Concursos para defensoria, para Ministério Público, né? Esses concursos mais pesados caem essa matéria de intervenção, tá? Então não perca a aula de amanhã, que a gente vai conversar sobre teoria de intervenção do Estado na propriedade, depois vem dicas, depois a gente vai falar sobre jurisprudência nessa área. Não perca essa semana, que vai ser muito legal os temas que a gente separou aí para você, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.